Sexta-feira, vamos falar agora com ele, Ney Lopes. Bom dia. Bom dia, Virgínia, bom dia aos ouvintes. Hoje nós estamos finalizando uma semana com alguns acontecimentos relevantes. A campanha começa a esquentar, fatos surgem, enfim, muita coisa para analisar, não é isso? Temos sim, Ney, temos muita coisa para analisar, para conversar, e eu vou começar por o fato que já vai fechar a semana com características de que vai esquentar para o final de semana. O que é que a gente está falando? É da possibilidade das eleições deste ano permitir que as coligações, na candidatura majoritária, aconteçam apoios de dois partidos para um mesmo candidato. Isso está sendo analisado, inclusive Rafael Mota, deputado federal que esteve com a gente esta semana, ele deixou escapar que há essa possibilidade de existirem dois candidatos de um mesmo lado, de um mesmo lado na chapa majoritária. Isso é uma tese que está sendo discutida, mas na prática a gente já está assistindo o secretário-chefe do Gabinete Civil, Raimundo Alves, ele declarar que isso é possível sim acontecer. Ney Lopes, acontecendo isso, vamos admitir que dois candidatos possam ser lançados de um mesmo lado, numa chapa majoritária, no caso da chapa da governadora. E aí eu vou dar os nomes, Carlos Eduardo e Rafael Mota. Se isso acontecer, Ney, que previsão você faz? Olha, em lugar é possível acontecer. O Tribunal Superior Eleitoral, uma consulta feita pelo deputado chamado delegado Valdir, que está tão ruim uma hoje indagação sobre isso, e eu acho. Está ruim nossa conexão. Está ruim Tá. Você poderia começar novamente? Olha, eu respondi dizendo que é possível isso acontecer. Melhorou? Melhorou um pouco. Bem, se você quiser, podemos fazer uma nova conexão. Vamos tentar? Vamos. Então eu acho tentar. que é possível. Pronto. Enquanto isso, Virgínia, Vamos tentar, por favor, porque o ouvinte gosta de... explique pra gente, necessariamente, o que foi que aconteceu de ontem para hoje. Pois é, essa possibilidade jurídica que Ney está fazendo referência, e ele pode nos explicar muito bem, porque além de jornalista, ele é advogado. Essa consulta já está sendo feita ao Tribunal Superior Eleitoral sobre a possibilidade de uma candidatura majoritária ter dois candidatos ao Senado. E aí o secretário-chefe do Gabinete Civil, Raimundo Alves, ele já disse que... ele primeiro declarou que foi pego de surpresa com a candidatura do deputado federal Rafael Mota ao Senado, mas disse que é possível conviver, palavras dele, com duas candidaturas de aliados ao Senado. Conviver com duas candidaturas de aliados ao Senado. Disse o secretário, nós ainda vamos discutir como isso vai se dar. Legalmente é possível apoio de duas candidaturas ao Senado, mas politicamente a gente vai ter que discutir e ver como isso vai ser encaminhado. Foram palavras aí do secretário-chefe do Gabinete Civil, Raimundo Alves. O que se impacta na candidatura de Carlos Eduardo nesse momento, por exemplo? Olha, o ex-prefeito de Natal, ele até então era tido como um único candidato, né, do grupo da governadora Fátima Bezerra. Com essa consulta em Brasília, Ney, que está sendo feita aí, você já trazia os detalhes, que já está sendo feita ao Tribunal Superior Eleitoral. As consequências disso para a candidatura de ambos, de Carlos Eduardo e de Rafael Mota. Espero que esteja chegando melhor o áudio. De forma que a minha resposta, que o delegado Valdir fez uma consulta ao Tribunal Superior Eleitoral que está tramitando. A consulta vai definir essa possibilidade. Eu, pessoalmente, Virgínia, acho perfeitamente possível que haja a possibilidade na eleição majoritária de dois candidatos de partidos diferentes. Porque a coligação eleitoral... Ô, Ney, a sexta-feira hoje parece... Está 13. A sexta-feira está 13 para a gente. Está muito ruim a conexão. Na eleição majoritária, não tem...
Ney, tá tão ruim a conexão, acho que a sexta-feira 13 chegou por lá. Você está no 4G, a perguntinha que a gente está fazendo. O ideal é que fosse o 5, né? Mas vai chegar. Tá no 4G, Ney? Eu vou novamente tentar. Por que eu vou tentar? Bom, minha gente, então a gente continua aqui trazendo detalhes dessa informação, porque o secretário Raimundo Alves, e eu estou citando ele porque ele é uma espécie, Laura, de porta-voz da governadora em todo esse processo. Né? O grande articulador dessa chapa majoritária é o secretário do Gabinete Civil, Raimundo Alves. Mas ele deixou claro que a aliança hoje é com o PDT do ex-prefeito Carlos Eduardo. E aí eu vou abrir outra aspa para a declaração dele. O PT deverá ter uma posição no dia 21 de apoio ao PDT, tendo a candidatura do ex-prefeito Carlos Eduardo, mas isso não impede uma aliança em separado com o PSDB. Olha só, então, estão surgindo muitos fatos que podem desestabilizar aí a candidatura, o processo de Carlos Eduardo Alves como companheiro de chapa de Fátima Bezerra. Eu lembro muito bem que uma divisão semelhante aconteceu nas eleições, se eu não me engano, de 2016, quando o PT resolveu apoiar a candidatura de Carlos Eduardo à Prefeitura de Natal. Houve reações internas e o PT de Fernando Mineiro na época, Laure, vou puxar pela sua memória, porque você acompanha tudo isso também. Na época, o PT de Fernando Mineiro declarou, sabe o quê? O quê? Que iria fazer um apoio crítico. O que era o apoio? Isso? O apoio crítico na época era dizer, tudo bem, o nosso apoio é crítico, aí lava-se as mãos, vai-se para casa e espera as urnas serem abertas. Porque empenho dessa ala, naquela época de Fernando Mineiro, não aconteceu para a candidatura de Carlos Eduardo. Então, será que teremos aí uma candidatura com esse perfil de apoio crítico que aconteceu nas eleições, quando o Carlos Eduardo precisou do apoio do PT? Ney Lopes, estou relembrando aqui o fato que num passado recente, Fernando Mineiro, naquela época em que o PT resolveu apoiar a candidatura de Carlos Eduardo à prefeitura, disse que iria fazer um apoio crítico. Com Rafael Mota, Carlos Eduardo nesse jogo pode sofrer as consequências e reviver aquela época do apoio crítico? Aí vai ser uma questão da conveniência política do PT. Agora, que pode acontecer realmente a possibilidade dos dois candidatos? Pode, embora esteja pendente na Justiça Eleitoral. Favorece o outro candidato que está do outro lado e que é oposição a Fátima Bezerra, que é Rogério Marinho, o ex-ministro? E também os outros candidatos, e também os outros candidatos aí ao Senado? Vai haver inclusive eu, né? Isso. Bem, então eu acho que isso é possível, será uma norma aplicável em qualquer circunstância. Quem define é a Justiça Eleitoral. Ney Lopes, outra confusão que hoje a Tribuna do Norte traz nas suas páginas, que é o Podemos, aí, o partido em que o senador Stevenson Valentim está afiliado, ele negando aí qualquer tipo de empecilho para a candidatura de Stevenson. O que é que aconteceu no Podemos? O senador, ele trocou de legenda, atuou como... Ele era da rede, né? Foi para o Podemos. Ficou lá no Podemos, atuando como parlamentar do Podemos, inclusive nas comissões do Senado, representava o partido no diretório, mas aquela fichinha, aquela filiação partidária, ele não solicitou na época. E aí, hoje, esse assunto foi ventilado porque Stevenson pode ser um pré-candidato aí à disputa pelo governo do Estado. A questão de perder prazo na Justiça Eleitoral, Ney, você como advogado, o que é que você me diz? Olha, é muito sério a questão de prazo na Justiça Eleitoral. Não é nem prescrição, é decadência de direito. Qual é a decadência? Você perdeu, não tem mais jeito. Agora, ao que me consta, há uma jurisprudência que pode favorecer o senador Stevenson, que é a militância dele no partido. E a Justiça considerar que essa formalização é acessória, não é fundamental. Mas não deixa de ser uma controvérsia que tem que ser dirimida pela Justiça Eleitoral. Tem que ser, sim. Hoje eu conversava de manhã cedo, já fui buscar informações com quem também conhece muito bem a legislação eleitoral aqui no Rio Grande do Norte. Eu conversava com o advogado Vladimir Capistrano e ele me dizia o seguinte, que o senador e o partido, Ney, têm de cuidar desse problema da filiação agora, durante o processamento das listas pelo TSE. Se deixar para discutir isso no registro de uma eventual candidatura, ele pode ter problemas.
Segundo ele, a Justiça Eleitoral não aceita as provas unilaterais como comprovação da data de filiação. E a ficha de filiação que eu fiz referência é considerada, sim, uma prova unilateral. Então, você ir para uma disputa numa instabilidade não é nada bom, né? Mas ele foi presidente do partido, né? É, Ele chegou a ser presidente do Podemos. Ele sentou, mas não O aceitou, colega né? tem razão. O colega tem razão. Esse argumento é pertinente e tem que ser considerado. Pois é, são as nuances aí de uma sexta-feira que eu vou lembrando que hoje é 13. Mas graças a Deus sua internet tá boa, viu, Ney? Agora melhorou. Pois é, mas justamente que agora Melhorou, a internet melhorou. tá boa. Melhorou. Eu queria saber a opinião de Ney e de Virgínia, por que esse movimento todo de Rafael Mota, que está criando até esse, digamos, mal-estar nessa aliança que até então estava certa mais ou menos, né? Mas meio ruidosa, mas não tinha outro Se a gente fosse nome. fazer a previsão do tempo, era chuvas e trovoadas, né? E Rafael Mota parece que fez uma política dentro da política com os petistas e agora já tem essa possibilidade, né, favorável a ele, que não começou no Estado, mas está favorecendo a ele. Até que ponto, na prática, é isso que eu queria saber de você, Ney, e de Virgínia, serve para uma chapa majoritária ter 2 candidatos ao Senado para uma única vaga que já está concorrendo com outras candidaturas, né? Isso fortalece ou enfraquece? Olha, isso é um raciocínio que só as urnas poderão responder. Porque, natural, que uma coligação tendo um candidato só é melhor. Mas se esse candidato for bom, se ele aglutinar. Se ele não aglutinar, um outro candidato pode aglutinar mais do que ele. Já melhora a possibilidade. Dividir não é bom na eleição majoritária. Mas, às vezes, cada situação tem um perfil e a gente só pode analisar na evolução da campanha e no resultado final. Ney Lopes, vamos agora para o cenário nacional, que também amanheceu nessa sexta-feira com uma declaração que está em todos os jornais, a gente já fez a leitura dos jornais nacionais e mostra hoje a declaração do presidente Fachin dizendo que as eleições elas serão comandadas por forças desarmadas. E aí o presidente Bolsonaro reagiu a essa declaração e disse que as forças armadas não querem impor um tom diferente. Sua análise de mais uma declaração que coloca em lados opostos executivo e judiciário. Olha, a minha análise é que o marketing de Bolsonaro está funcionando. Ele foi contido. Não era normal o Bolsonaro reagir assim, né? Ele reagiu muito. Ele reagiu muito civilizadamente. Não colocou querosene, né? Dessa vez não, né? Dessa vez não. Ele disse que as Forças Armadas não pretendem desagregar, ele disse que não querem impor, o que, aliás, é o raciocínio certo. As Forças Armadas hoje têm um conceito muito bom na sociedade brasileira. Mas uma das razões do conceito das Forças Armadas é o fato de elas se manterem distantes da disputa política. Na hora em que as Forças Armadas se envolvem na disputa política, tomando lado, naturalmente que o maior desgaste será para a própria Força Armada. Então eu acho que com essa declaração de Bolsonaro, as coisas tendem a caminhar para uma posição de equilíbrio, em que, naturalmente, as Forças Armadas não estarão afastadas do processo eleitoral, como nunca estiveram. Sempre deram garantias nos estados, no transporte das urnas, mas não no resultado eleitoral. O resultado eleitoral, ao contrário, tem que ser da Justiça Eleitoral. E também nunca, Ney, assim, com aquele tom de cobranças e sugestões no documento que foi enviado ao Tribunal Superior Eleitoral, se eu não me engano, com 8 sugestões para o processo de 2022. Dessa forma, foi a primeira vez que a gente viu as Forças Armadas atuarem. Nas outras, não. É nesse papel aí que você fala. Parcerias, são elas que fazem a segurança das urnas, que transportam, os homens estão nas ruas, não é? Tudo isso, aquele papel, as Forças Armadas são parceiras da Justiça Eleitoral. Agora, na hora em que sai um documento dando sugestões e pedindo respostas, aí o tom dessa relação muda, né? Mas parece, Virgínia, que com essa reação do Bolsonaro, esse assunto tende a acalmar, porque a Justiça já respondeu. Ele disse que o objetivo não é querer impor. Queira Deus que o assunto caminhe para mais tranquilidade, que é o que a gente precisa
para começar, de fato, o processo eleitoral. Ney, agora ainda falando de Bolsonaro, né? Essa semana teve a troca, né? Inclusive, no mesmo dia que foi colocada a exoneração, já foi colocado o novo, né? Da troca dos ministros de Minas e Energia. E que o primeiro... Trouxe à tona o tema da Petrobras, da né, Petrobras, da privatização, inclusive com isso. palavras e declarações do ministro Paulo Guedes, né? É, isso, e eu acho que é Salkiani, né? Sakiani. O nome do novo ministro. Isso, já disse que já vai levantar os estudos para a possível privatização da Petrobras. Isso já seria uma abertura de portas para essa privatização, só que a essa altura do campeonato, né, não só a Petrobras, mas também o tema da Eletrobras, aí eu já vou além. Seria isso já uma predisposição para um possível segundo governo de Bolsonaro, porque agora não vai dar tempo de fazer nada. O que é que você acha disso? Eu achei e acho, Laura e Virginia, essa troca foi mais uma tentativa política de Bolsonaro dar resposta à alta dos combustíveis. Ele quis dizer, não, eu estou contra, vou trocar para ver se encontra uma saída. O que não foi uma boa ideia, porque o almirante que estava lá era um bom ministro, Bento Albuquerque, um homem discreto, que estava se conduzindo muito bem. Agora, dizem que por trás dessa troca está uma pressão política do Centrão. O Centrão quer, a todo custo, a aprovação da construção de uma rede de gasodutos ligando 8 estados, no centro-oeste e no nordeste do Brasil. E o Centrão quer uma liberação de 100 bilhões de reais do lucro do pré-sal. Só que esses gasodutos irão favorecer um projeto de um empresário chamado Carlos Soares, que é ex-sócio da OAS, que tem o monopólio de distribuição de gás no centro-oeste, norte e nordeste do Brasil. Estão dizendo isso, que é uma pressão, para ver se esse dinheiro é liberado. Eu acho que o governo Bolsonaro e as Forças Armadas, nesse ponto, eles têm um sentimento nacional muito arraigado. Uma operação como essa não vai ter sucesso. Pode ser especulação do jornal, porque seria um absurdo, numa altura do campeonato, com combustível subindo, você pegar dinheiro do pré-sal, que é uma oportunidade de aumentar a produção e até aplicar no refino, que é a grande alternativa do abastecimento brasileiro, você dá para a construção de um gasoduto que terá benefício privado. E eu acho que é um monopólio. Esse cidadão, esse Carlos Pérez, ele tem um monopólio de distribuição de gás que vem de governos anteriores. Então, numa hora que se fala em privatizar a Petrobras, que para mim não é uma boa ideia no momento, também não é uma boa ideia essa hipótese de aplicar tanto dinheiro na construção de gasodutos. De forma que eu acredito que esse tema combustível vai continuar na pauta, mas a grande solução pode vir quando o governo resolver encontrar uma alternativa para destinar esse lucro dado pela Petrobras, que é uma empresa rentável, e eu acho que a alternativa aí era taxar lucros e dividendos, coisa que o mundo todo faz, Estados Unidos faz, países europeus fazem, e que só aí, em 40 bilhões, você podia ter 4 bi de reforço aos cofres públicos. Aí sim podia aplicar numa política de um fundo permanente que pudesse reduzir o preço do combustível. Por aí eu acredito. Seria uma solução muito viável, Ney. Essa taxação, né, sobre lucros e dividendos, ela traria recursos para que o governo reinvestisse e isso trouxesse a baixa, porque não adianta trocar ministro se a gente chega, se o consumidor continua chegando à bomba e vendo os preços do combustível só aumentando. Se a estratégia era mudar o ministro para dar uma resposta à sociedade diante da baixa de preços, da alta de preços, a gente ainda não sentiu no bolso os efeitos. A resposta é o bolso. A resposta tem que ser o bolso, né? Ratificando, né, que eu falei o nome errado, é Adolfo Saxida, o nome do novo ministro de Minas e Energia. É um nome estranho, não é? Saxida. É o Sax. Ney, agora uma coisa que você falou muito importante, é o refino, né? Por que o Brasil não refina o petróleo que ele mesmo extrai?
Importa refinado? Ô, Lauri, eu acho que o caminho é por aí. Eu tenho dito isso. Ao invés da gente estar importando, tira a gasolina aqui, extrai, manda para fora, depois importa ela refinada. A grande política era aplicar no refino para o país ter autossuficiência de petróleo. Aí, então, essa é a grande política. Não é porque eu digo sempre aqui, Laura e Virginia, a Petrobras já está praticamente privatizada. O contrato de risco, quando foi aprovado, quebrou o monopólio. Não há mais monopólio do petróleo. Aqui no Rio Grande do Norte mesmo é cheio de empresa. Já temos a 3R aqui atuando. petróleo. Exatamente. Claro. Então é um mito essa história de dizer a Petrobras é estatal. Outra coisa, se ela é estatal, dando um lucro desse, o governo, embora o presidente tenha forçado, não consegue conter preço, você imagina se botar nas mãos privadas. As mãos privadas, eles querem o lucro e é legítimo. Eu não estou criticando. O empresário, ele quer lucratividade, isso é natural do mercado. A empresa estatal é justamente para dar um equilíbrio entre o lucro e o interesse social. Isso é uma missão da empresa estatal. Na empresa privada, respeitados os parâmetros éticos, é natural que busque o lucro. Então, o refino no Brasil, incrementar, aumentar o refino, é a grande saída para a gente conter. Agora, isso não é a curto prazo, é a médio e longo prazo. Mas dinheiro tem, né? A Petrobras está dando lucro. Dinheiro tem, tanto é que o pré-sal tem tanto dinheiro que estão querendo aplicar na construção de gasodutos para favorecer o empresário Carlos Soares. Por que não aproveitar esse dinheiro para o refino? Pois é, Ney, essa informação que você trouxe de conversas, né, de bastidores aí em torno do Centrão, mais uma vez, querendo negociar aí essa autorização para a construção desse gasoduto na ordem aí de 100 bi, foi o número que você trouxe, a gente tem que acompanhar de perto. Os brasileiros têm que acompanhar tudo isso, essa movimentação política em Brasília, que pode ter reflexo, sim, para a nossa economia. Mas, Ney, vamos para a nossa ladainha de toda sexta-feira. Sabe qual é a nossa ladainha? Nossa ladainha é a terceira via. Toda sexta a gente fala da terceira via. Vamos lá. É uma ladainha mesmo. É uma ladainha. Ney, a terceira via abandonou Lula de vez. Vamos falar sobre ela? Você que acompanhou aí esse cenário. Olha, você veja o seguinte, vamos tentar fazer aqui uma análise. Você vê Lula. Lula tem uma clareza total. O adversário de Lula é Bolsonaro. Tanto é que ele atraiu uma pessoa de centro, que é o Alckmin, para combater Bolsonaro. A terceira via não trata o adversário. A terceira via, ou melhor, não trata como adversário. Trata Lula. Então, a cidade Ney. O MDB estão... Oi, Ney. Só falta combinar com Pois não? Melhorou. A gente não entendeu muito bem sua opinião. Você podia... Vamos repetir. Tá. Pois não. É o seguinte... Ney Lopes, a nossa conversa hoje, a internet quer atrapalhar. Novamente, sexta-feira e meio, né? Bem, está melhorando? Agora. Está melhorando? Tá. Melhorou. A sexta-feira e meio. Então, a terceira via trata... Ney Lopes, hoje está ruim mesmo. Infelizmente, não vai dar para a gente continuar aqui. Vamos tentar só para a gente ver esse fechozinho. Ney, está muito ruim. Vamos refazer a conexão? Quanto a isso, se está ruim, é melhor não ocupar o espaço, porque o ouvinte merece. Merece uma qualidade. Mas agora melhorou. Vamos lá, rapidinho. Peraí, melhorou, Ney. Não vai embora, não. Então, o que eu espero é que esse desenlace ocorra. Não acredito mais em terceira via, sabe, Laura e Virginia? Não acredito mais. Ciro Gomes é um lobo solitário que fica uivando na noite escura contra Lula e contra Bolsonaro.
termina se inviabilizando, porque não pode ser terceira via. Embora o discurso de Ciro seja um discurso consistente, mas infelizmente é um temperamento muito difícil. Então, a última que eu vi hoje é que a terceira via está fazendo uma pesquisa para anunciar no dia 18 de maio. E que Ciro ontem acenou para Simone Tebet para ser vice dele. Ela que não está bem nas pesquisas, não disse sim nem não. Vamos ver, né? Vamos ver o que é que vai acontecer. Para onde migrariam Simone Tebet e João Dória num processo polarizado como esse, na sua opinião, Ney? Com essa terceira via que tende a ser esquecida. Eu acho que a previsão mais lógica no momento é João Dória continuar por uma questão de não arredar o pé e tentar levar Simone Tebet como vice dele. Se ela não aceitar, eu acho que o MDB não apoiará ela, porque não será a primeira do PMDB que o MDB nega apoio a candidato de sua legenda quando ele não se viabiliza. Não será a primeira vez. Não será. Isso já aconteceu no passado. Ney, é o que eu penso. Tem um comentário aqui do nosso ouvinte, Caco Online, ele colocou assim, ó: há tempo no RN o PDT não consegue nominato estadual nem federal. E o sonho do governo Senado foi bloqueado em 2018 e 2022? O que você acha? O sonho do governo e Senado foi Como? bloqueado em... O sonho de governo Senado foi bloqueado em 2018 e 2022? Foi. Foi bloqueado. Em 2018, houve a candidatura de Carlos Eduardo. E agora ele está tentando o Senado, mas já no outro contexto. Eu não entendo até hoje, na verdade, Laura, esse acordo, essa composição que Carlos Eduardo fez, sendo candidato do PT, quando o seu partido tem um candidato. Eu não desvendo isso na lógica política, mas a verdade é que está sendo feito e o PT está aceitando. Ney, outra opinião aqui, o Raimundo Lisboa coloca: o governo do PT, o assunto da Petrobras aqui mexeu com o nosso chat, o governo do PT desviou recursos de 3 refinarias. Se não houvesse retirado tanto, seríamos autossuficientes no refino, é a opinião dele. Ele está dando como exemplo aí a refinaria Abreu e Lima, aqui no estado de Pernambuco. Também muita gente aqui elogiando seu comentário, Ney, nosso papo. O Loreto Amorim lhe manda um abraço para você, disse que você foi um exemplo de deputado federal. Ney, eu estava assistindo... Você gosta de Netflix, né, Ney? Gosta de documentários? Muito. Na verdade, não é nem na Netflix. Eu já vou trazer a dica para o seu final de semana. Olha! Para quem gosta, na Globoplay. Ontem eu comecei a assistir, não concluí, 8 presidentes e um discurso. É um documentário que mostra... Como é o nome? 8 presidentes e um discurso, tá? É um documentário sobre as eleições presidenciais que aconteceram no Brasil nos últimos anos, né? Mostram como foram as campanhas dos últimos presidentes da República. E uma outra que eu acho que você vai gostar muito, Ney, essa eu já concluí e assisti, é uma sobre Fernando Henrique, o presidente improvável. Já assistiu na Globoplay? Essa você viveu, viu? É importante você assistir porque você com certeza esteve inserido em várias nuances aí dessa passagem. Eu vou ver. De Fernando Henrique. Está na minha pauta para assistir, eu não vi ainda. Mas duas boas dicas, muito obrigado. Muito obrigado. E estão na Globoplay, né? Eu falei Netflix, mas é na Globoplay, os 2 documentários aí. Interessante para quem gosta de política, principalmente esse de Fernando Henrique, é muito bem feito o documentário. E eu tenho certeza que quando você estiver assistindo, você vai se identificar em vários momentos aí dessa história política recente do Brasil. Ok, Ney. A internet ficou complicada de novo, Ney. Voltou. Ney, suas despedidas hoje, abraços para o final de semana, né? Estamos vivendo uma temporada de temperaturas mais amenas aqui na temperatura, porque na política ela está sendo bem elevada. Bem, a gente conseguiu vencer aqui o azar da sexta-feira 13, né? Mas é uma sexta-feira que eu não acho que é de azar, porque uma sexta-feira que se comemora Nossa Senhora de Fátima não foi uma coincidência. Aliás, ontem, no santuário de Nossa Senhora de Fátima, em Portugal, estiveram 200 mil pessoas. É muita gente. Eu quero aqui, ao final, fazer alguns registros. Primeiro,
reafirmar o profundo pesar pela morte de Paulinho, prefeito de São Gonçalo do Amarante, um amigo meu, votou em mim sempre, e um homem que deixou uma marca muito forte na administração de São Gonçalo do Amarante. Quero anunciar aos ouvintes que, se quiserem acompanhar o meu pensamento, as minhas ideias sobre problemas econômicos e sociais, o endereço das minhas redes sociais é @NeyLopesRN. @NeyLopesRN. Domingo é uma data muito importante, é o Dia Internacional da Família. E nós temos que realmente ter um respeito, porque o fortalecimento da família é a base da sociedade. Eu faço esse registro na certeza de que todos que me ouvem concordam com esse ponto de vista. De maneira que me despeço dos ouvintes e internautas também, na certeza de que nós vamos caminhando, a campanha vai esquentando, as ideias vão surgindo, e eu tenho feito, dei uma entrevista no Agora RN, um convite. Vamos radicalizar com propostas, não vamos radicalizar com insultos. E tenho convidado os candidatos ao Senado para um debate, onde instituições aí podem promover. Vamos ter em locais diferentes do Rio Grande do Norte, para o povo ver o que nós pensamos. Isso é que o Estado quer. Insulto não adianta, não leva a nada. Muito obrigado a você, Virginia, Laura, e aos ouvintes, e um bom dia a todos. Ney, bom dia para você, e estamos nessa, né? Propostas é o que o eleitor precisa ouvir para tomar as suas decisões. Sem insultos, falou tudo agora. Falou tudo. Né? Vamos encerrar.